Hoje, você viu aí rodando no Facebook o cartaz, hoje nós estaremos falando sobre um sacrifício agradável, né? Hoje nós temos muitas pregações em torno desse tema, nós temos muitas pessoas que estão envoltas nesse tema e eu quero usar de base o livro do Gênesis no capítulo de número 4 e no versículo de número 4 que diz: E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Então, o tema de hoje, tá, é um sacrifício agradável. Aqui em Gênesis capítulo 4 e o versículo de número 4. Bom, a primeira coisa que nós precisamos compreender é que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é toda envolta em princípios. Todas as vezes que nós vamos buscar a Deus, compreender o projeto e viver uma vida diferenciada, nós precisamos compreender que tudo se move por princípios. Se a nossa vida está estagnada, é porque nós não estamos vivendo os princípios corretos. Para que nós possamos viver os princípios corretos não é nada fácil, tá? Nós precisamos interpretar esses princípios, nós precisamos facilitar a compreensão e depois nós precisamos praticar estes princípios. E isso não é fácil. Um desses princípios primordiais gira em torno do sacrifício. Existem muitos ensinos ao redor desta palavra sobre sacrifício. E o texto que nós escolhemos em Gênesis 4 vai falar do primeiro sacrifício em toda a Bíblia. O sacrifício de dois homens que se colocam em desejo de ofertar ao Senhor. Existe muita mística em torno desses motivos de um ter sido aceito e outro não. Nós precisamos compreender alguns pontos, e um dos pontos primordiais que nós precisamos compreender é a questão sobre primícia. O que a questão sobre primícia fala a esse respeito? Primeiro ponto, nós temos aqui que termos uma ideia de primícia, não a nossa. Porque qual é a nossa ideia de primícia? Nós temos a ideia de primeiro fruto, nós temos a ideia daquilo que vem primeiro, nós temos a ideia de prelúdio, nós temos a ideia daquilo que está à frente, aquilo que é de melhor. Então, quando nós falamos sobre primiciar, nós estamos falando sobre aquilo que há de melhor, isso dentro da nossa ideologia. Só que existe algo um pouco mais profundo atrás disso. Então nós vamos escapar um pouquinho a nossa ideologia e vamos tentar enxergar dois pontos. Vamos aqui. O primeiro ponto que nós precisamos entender é o seguinte. Dentro do original hebraico, nós temos duas ideias, duas palavras para trabalhar primícia. A primeira ideia é a palavra reshit. A ideia da palavra reshit, ela anda dentro da primeira palavra de toda a Bíblia. Isso aqui que é muito interessante. Se nós formos lá no livro do Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, nós vamos ver que está escrito no original: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaret. Então a primeira palavra de toda a Bíblia é a palavra Bereshit. Então aqui nós temos uma preposição e aqui nós temos um substantivo. A preposição be e o substantivo reshit. O que significa essa palavra reshit? Essa palavra reshit, ela significa princípio e ela também pode significar primogênito. Então veja que ela traz a ideia de primícia, aquilo que vem primeiro, o primogênito, e também a ideia de princípio. Tanto princípio moral, fazendo indicativa a leis e a costumes, quanto princípio de ordenação numérica, aquilo que vem em primeiro lugar, ok? Então note bem, a segunda palavra que nós temos dentro do original hebraico para compreendermos essa questão de princípios, de primícias e de um sacrifício agradável é a palavra bikurim.
Bikurim. A palavra Bikurim, ela já faz mais alusão exatamente à nossa ideologia. Qual é a nossa ideologia? Primeiro fruto, prelúdio. Ela faz um pouco mais de referência a frutos e cereais. Então, por exemplo, uma das leis instituídas em Israel, em Sefer Shemot, no livro do Êxodo, é exatamente a lei das primícias. Então, vai haver os dias das festas das primícias, Yom HaBikurim, o dia da primícia, ok? Só que, veja bem, existe uma diferença da ideia de primícia partindo de Deus, e existe uma diferença de primícia partindo do homem. Você já vai entender onde nós vamos chegar para compreender o que é um sacrifício agradável diante de Deus. A ideia de primícia diante de Deus parte da palavra Reshit. Bom, a palavra Reshit, ela vai muito, muito, muito além do que nós estamos acostumados como só princípio primogênito, mas nós não vamos entrar nesse contexto. Nós vamos aqui observar exatamente a palavra princípio e a palavra primogênito. Primeiro ponto que nós precisamos observar, tá? Vamos aqui a partir do ponto de número 1, né? Pois é essa palavra que nós vamos ver começando em toda a Bíblia. A palavra Bereshit pode significar em princípio, no princípio, pelo princípio e por aí vai. Esse princípio faz indicativa a primogênito. E o que isso tem a ver? O que é o primogênito? Isso faz indicativa a filho. E o que é o filho? Aquilo que é gerado. Então o conceito de primícia diante de Deus é aquilo que é gerado. Grave muito bem isso na sua cabeça. Princípio no conceito divino, no conceito homem no conceito de Deus para o homem aqui, significa aquilo que é gerado. Bem, nós devemos entender aqui que aquilo que é gerado é aquilo que parte de dentro. Existem 3 características básicas para essa formação dessa primícia interna, desse gerar interno. Primeiro, gerar dentro. O que significa gerar dentro de fato? Gerar dentro, depois nós temos a segunda característica, que é gerado com objetivo, e depois nós temos a terceira característica, que é gerado para. Então vamos entender. O conceito divino de primícia é primogênito, aquilo que é gerado dentro, ok? A partir daquilo que é gerado dentro, se tem conceito de 3 características dessa geração. Aquilo que se gera dentro, aquilo que se gera com objetivo e aquilo que se gera para. Vamos lá. Primeiro, o que significa gerar dentro? No conceito divino, nós temos 2 características essenciais em torno de Deus. A primeira característica essencial em torno de Deus é que Deus é um ser imanente. O que significa ser imanente? Significa que Deus é fonte de si mesmo. Ele não depende de nada externo para ser o que é. Ele não depende de uma força da lenda dele para ser o que é. Ele não depende de outro ser para ser o que é. Deus é imanente. Se ele é um ser imanente, então ele é fonte de si mesmo. Como fonte de si mesmo, não precisando nada do que é externo, então Deus ele também passa a ser um ser emanente. O que é um ser emanente? Isso significa que além de ser fonte de si mesmo, Deus ele passa a ser fonte de todas as coisas. Então veja bem, o capítulo de número 1, versículo de número 4 de Efésios diz que Deus nos elegeu nele desde a eternidade. Isso significa que antes que Deus venha expor, antes que Deus venha trazer à tona toda a criação, Deus cria todas as coisas primeiro dentro dele. Então ele projeta em si e para si. Ok? Em si
e para si. Porque Deus é fonte de si mesmo e Deus é fonte de todas as coisas. Essa característica deve ser muito bem entendida no processo de um sacrifício agradável e você já vai entender o porquê. Segundo ponto significa que Deus gera com objetivo. Bom, se a ideia de primícia para Deus é primogênito e primogênito significa gerar dentro, então significa que o primogênito gerado dentro de Deus é gerado com um objetivo. Na realidade, esse objetivo se manifesta em dois objetivos. O primeiro objetivo, de firmar toda a criação. Sim, a primícia gerada por Deus de dentro para fora, ela tem uma característica de firmar toda a criação. Onde é que está isso? Capítulo de número 1, no versículo de número 3 do Evangelho segundo escreveu João, que diz o seguinte: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. O que significa isso de fato? Significa o seguinte: João está escrevendo o capítulo de número 1 e ele está primeiro trazendo a revelação da eternidade. E ele diz o seguinte, que Deus criou todas as coisas. E ele criou através do Verbo. Quem é o Verbo? Yeshua, Jesus Cristo, ok? Ele é o primogênito dos mortos, como diz em Colossenses, no capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 18. Então significa que o primeiro objetivo do primogênito e do unigênito de Deus era firmar toda a criação. Segundo objetivo, resgatar. Aonde está esse resgate desde a eternidade? O capítulo de número 13, versículo de número 8 de Apocalipse, diz o seguinte: e adoraram a todos os habitantes da terra, esses cujos nomes, olha essa informação, não estão escritos no livro do Cordeiro. Que Cordeiro? Que foi morto desde a fundação do mundo. Então compreenda uma coisa. Segundo ponto da primícia de Deus gerada dentro, ela tem dois objetivos, de firmar e o segundo objetivo, de resgatar. Então perceba que aqui já cumpre o terceiro e último objetivo, a terceira e última característica da primícia, aquilo que é gerado dentro. A terceira característica é que é gerado para. Então Deus, ele gera tudo dentro de si, por si e para si, para no final das contas tirar, externalizar, jogar para fora, colocar para o exterior, para que um terceiro aproveite. Então tudo aquilo que Deus planeja dentro de si, ele expõe fora de si para benefício de outro. É o que ele diz no capítulo 29, versículo 11 de Jeremias. Bem, eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. Então tudo que está dentro de Deus se manifestará fora de Deus para o objetivo benéfico de um terceiro, para aquele que está fora de Deus. Então esse é o primeiro ponto que nós precisamos observar. O primeiro ponto que nós precisamos compreender é que primícia para Deus tem três características. Primeira característica, você gera dentro. A segunda característica é que você gera com objetivo. A terceira característica é que você gera para benefício de alguém. Então perceba que todo o processo geracional de algo benéfico para Deus, de uma primícia, de um sacrifício agradável para Deus, é com objetivo para terceiros. Isso aqui fala muito de evangelho, porque o evangelho é a capacidade de deixar de viver a própria vida para viver a vida de Deus no próximo. Veja bem, Jesus, ele teve a capacidade de se esvaziar de si mesmo por objetivo único, cumprir a vontade do Pai, que era nos resgatar. Então, quando nós observarmos essas características, nós precisamos compreender exatamente este percurso. A ideia de Deus para um sacrifício agradável, primeiro, tem que ser gerado dentro. Isso significa dentro de si.
Segundo, tem que ser gerado com objetivo. Terceiro, tem que ser gerado para. Bom, segundo ponto que nós precisamos observar. Então, essa é a ideia de Deus para a primícia. A ideia de Deus para a primícia é a capacidade de gerar dentro, gerar com objetivo e gerar para. Eu vou repetir essa sentença. A capacidade de gerar dentro, gerar com objetivo e gerar para. Isto é a característica primordial e principal para Deus em relação à primícia. Ok? Vamos lá para o segundo ponto. O segundo ponto está em Gênesis 1:26. Nós estamos aqui costurando princípios para que você compreenda. Esse é o objetivo aqui das nossas lives, para que você compreenda princípios que você possa colocar em ação e prática na sua vida, para que a sua vida possa acessar direitos que Deus tem reservados a você pela palavra. O segundo ponto a ser observado é o seguinte. Agora nós vamos para o ponto da criação do homem. Gênesis 1:26. Duas características Deus vai dar ao homem. A primeira característica é a característica de imagem. O que significa essa característica de imagem? Até é muito difícil para o judeu lidar com essa questão, por quê? A palavra imagem, ela vem do hebraico tselen. Tselen significa cópia. Por exemplo, se você chegar em Israel, entrar em uma papelaria e você precisa de uma cópia de um documento, você vai pedir um tsulum ketubah. Você vai pedir a cópia de um documento, ok? Então veja bem, por que para o judeu é complicado entender? Nós somos seres humanos falhos, nós somos homens pequeninos, pecadores por natureza desde a queda do homem e a expulsão do jardim. Dentro dessa característica, nós não poderíamos ser cópias de Deus, porque nós somos extremamente falhos em relação a sermos cópias de Deus. Então, na mente de um judeu que estuda profundamente as características da palavra, da ideologia e do conceito divino, termos a capacidade de sermos cópias de Deus, isso torna quase impossível. Mas o texto bíblico diz que Deus nos fez imagem, Deus nos fez tsulum, tselen, sua cópia. Segundo ponto que nós precisamos compreender é semelhança. A segunda característica que Deus dá ao homem é semelhança. Eu poderia explicar semelhança para você com aquilo que você vê no espelho. O que você vê no espelho? Você vê o teu reflexo. Você vê a tua semelhança. O que é a semelhança que você tem no espelho? Em hebraico é demut. Demut significa funcionar como. Se você for agora na frente do espelho e levantar a mão, o seu reflexo vai levantar as mãos. Se você abrir os olhos, o seu reflexo também abrirá os olhos. Significa que o seu reflexo está funcionando como você. Então, se Deus nos fez cópias e reflexos, quer dizer, cópias para que funcionem como Deus. É uma responsabilidade muito pesada e que nós estamos há anos e anos e anos-luzes de distância de realmente estarmos dentro dessa característica de sermos cópias e de sermos semelhança. Mas sim, essa é a característica, estas são as características que Deus implantou no ser humano. Tselen, cópia, demut, que funcione como. Essa é uma significância ideológica. Então vamos lá. Deixa eu repetir aqui esses pontos para que fique muito bem guardado aqui, para que nós possamos observar. Primeiro, para Deus. Olha só, isso aqui é muito importante nós compreendermos. Primícia para Deus é primogênito. Primogênito é filho. Filho é o que é gerado dentro. Então, primícia para Deus tem 3 características. O que é gerado dentro, o que é gerado com objetivo e o que é gerado para. Então, você gera dentro, você pensa, você analisa, você
revê, você toma a decisão precisa e você coloca objetivo naquilo que você está gerando dentro. A partir daquilo que você está gerando dentro, você tem que entender que você está gerando para. Você nunca gera dentro para você. Você sempre gera dentro para alguém, algo. Ok? Então aquilo que você gera dentro com objetivo, o objetivo nunca é para você. O objetivo é sempre para um terceiro, para o próximo. Pois bem, dentro disso nós vemos o segundo ponto, que é a característica que Deus deu ao homem, foi de ser cópia e também de funcionar como. E aí é que está o X da questão. O X da questão. Quando nós juntamos a característica de Deus. Qual é a característica de Deus? A característica de Deus é a seguinte: é a capacidade de criar tudo que nós estamos vendo dentro dele primeiro. Ok? O que Paulo diz? Deus chama a existência até aquilo que não existe. Então é a capacidade de, dentro de si, ele vai gerar dentro de si tudo que não existe. E ele tem um objetivo para gerar dentro. E gerando dentro com um objetivo, ele vai expor. O que é expor? É trazer para fora aquilo que foi gerado dentro. Isso daqui é fantástico. Agora veja bem, Deus carrega em si esta capacidade, a capacidade de gerar dentro com o objetivo de beneficiar aquele que está fora. Ele nunca beneficia assim, a si mesmo ele beneficia um terceiro. Deus deu ao homem a capacidade de ser sua cópia e de funcionar como ele mesmo. Isso quer dizer que ao homem foi dado também a capacidade de gerar em 3 passos. A primeira capacidade, gerar dentro. Gerar dentro. Algo pensado, algo maquinado, algo bem desenhado, algo bem projetado. Aqui nós evitaríamos 90% dos nossos problemas. Porque se nós conseguíssemos pensar 15 segundos antes de agir e gerássemos a decisão mais assertiva dentro da nossa mente, nós evitaríamos muitos problemas. É claro, nós somos falhos e acabamos 101% das vezes não pensando no que nós precisamos de fato estarmos fazendo. Gerar dentro é muito mais do que só ter vontade de fazer, só ter vontade de doar, só ter vontade de explorar algo. É muito mais do que isso, é algo analisado. Perceba a ordem criacional de Deus. Uma coisa completa a outra. Uma coisa se liga à outra. Uma coisa faz com que a outra cresça mais. A luz, a terra, a água, juntas têm a capacidade de produzir florestas, produzir animais que voam, que rastejam e que habitam as águas. E toda a composição do ecossistema é capaz de fazer com que o homem viva e sobreviva. Então tudo que Deus criou se liga entre si para que no final das contas um sobreviva ligado ao outro. O que isso significa? Simples. Significa que gerar dentro é a capacidade de antecipar, a capacidade de pensar a fim de gerar um objetivo central. Esse objetivo, ele nunca frutificará se ele for um objetivo para você mesmo. Ok? A água só tem o seu papel e a sua função se ela for absorvida por animais, por plantas e pelo ser humano. Se ela não for absorvida pela terra, pela fauna, pela flora, pelo ser humano, ela não tem razão de existir. Uma coisa, ela subsiste pela outra. Então, se o objetivo que você gera dentro não for para a terceira característica, que é gerar para um terceiro que vai além de você, infelizmente, você está se fechando
um egoísmo está te apalpando. E quando você observa o seu problema como maior do que todos, ou você começa a batalhar e a gerar por si só, você não tem razão de existir. Você não tem a característica de imagem, você não tem a característica de semelhança. Aí você deve estar se perguntando nesse momento: o que isso tem a ver com o tema dessa transmissão, que é um sacrifício agradável? E o que isso de fato tem a ver com Abel? Bom, a primeira coisa que eu quero que você compreenda é o seguinte: eu não quero observar as falhas de Caim, tá? Até porque, se nós formos analisar isso aí, vai muito além de uma interpretação especulativa, vai muito além de uma interpretação teológica e vai muito além do que o próprio texto. Nós precisamos ter uma compreensão muito mais profunda. E geralmente a gente gosta de observar sempre aquilo que está errado. Mas vamos tentar observar aqui, através do que nós acabamos de aprender. Nós aprendemos 5 pontos. Primeiro ponto, que para Deus, primícia é aquilo que se gera dentro, que se gera com objetivo, que se gera para. E ao homem foi dado a capacidade de ser cópia e funcionar como. Com esses 5 pontos, gerar dentro, gerar com objetivo e gerar para, como cópia que funciona como, o ser humano em si tem que ter a capacidade de fluir e de alcançar em Deus e de Deus e pelo próximo algo muito profundo. Quando o texto diz, o texto que nós lemos diz o seguinte, veja bem: e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Foca nessa palavra primogênito. Aqui nós temos a palavra que inicia o livro de Gênesis e que inicia toda a Bíblia. Reshit. Primogênito. Reshit. Tá, o que isso tem a ver? O que tem a ver é o seguinte: para que ele possa trazer diante do Senhor, ele teve que passar por um período gestacional. Um sacrifício agradável de Deus, ou diante de Deus, ou para Deus, ele só tem valor, ele só tem vigência, ele só tem vigor e realmente só é agradável se ele passar por um período gestacional. Quando nós analisamos, e Abel também trouxe dos primogênitos, Reshit, isso faz um apontamento para a característica pessoal de Abel. Ele teve a capacidade de gestacionar em si, Abel teve a capacidade de gestacionar, de gerar, de gestar no seu espírito aquilo que ele iria apresentar diante de Deus. Para que isso acontecesse, ele passa por essas 3 fases que Deus passa. Ele gera dentro um desejo, com o objetivo de e para. Isso é interessante. Então veja bem, o texto prova isso que eu estou lhes falando quando diz o seguinte: e atentou o Senhor para Abel. Peraí, por que o Senhor não atentou primeiro para a oferta? Por que o Senhor não atentou primeiro para o sacrifício? Porque Deus primeiro vai olhar dentro de você a programação total daquilo que você está fazendo agora. Porque houve muitos caminhos dentro de você para que você passasse por todo esse percurso até que você gerasse o que você gerou. Nada acontece por acaso. Não vou entrar na questão de Caim, mas perceba que Deus avisa a Caim o processo que está sendo gerado dentro dele, que ele diz: o mal ou o pecado, ele está à sua porta. Quer dizer, está num percurso de progressão. Ele veio, se alocou na entrada, você pode permitir que ele entre,
que ele caminhe por dentro, cause o mal que precise e continue aprofundando. Então veja bem, tal qual é a geração interior, depois com objetivo e depois a exteriorização daquilo que você objetivou dentro de você, também é o processo do mal, de fora para dentro e dentro para fora. O que eu quero te dizer é o seguinte: tudo gira em torno de princípios. O princípio de uma primícia, o princípio de um sacrifício agradável diante de Deus, um princípio daquilo que você vai fazer por você e pelo próximo diante do Senhor, ele tem que passar por esses 3 tribunais. Primeiro tribunal, gerar dentro. Tudo aquilo que você gera dentro, você gera com objetivo, que é o segundo tribunal. O terceiro tribunal é gerar para. Então, primeiro você precisa pensar, segundo, trazer um objetivo, e terceiro e último, entender se esse objetivo não é egocêntrico, não é egoísta, ou se esse objetivo é para benefício coletivo. Tudo que for para benefício coletivo, Deus investe. Tudo que for para benefício próprio, Deus deixa correr sozinho. Porque tudo que Deus gera dentro dele, tudo que Deus objetiva dentro dele, quando ele exterioriza em favor de todos. Então, para que eu funcione como uma cópia e funcione como Deus, imagem e semelhança, eu preciso gerar dentro com o objetivo de abençoar alguém ou de engrandecer a Deus. Esse é o princípio de um sacrifício agradável. Deus só vai atentar para as tuas ações quando Ele atentar para o que está dentro de você primeiro. Ok? Grava isso. Pastor, eu quero depois a cópia dessa apostila. Me chama no WhatsApp, me chama no inbox aí no Facebook, no Messenger, e eu te envio, tá bom? Nós vamos parar por aqui, mas eu quero que você pense nisso. Eu quero que você analise se você está passando por esses 3 tribunais. Se você está gerando dentro, quer dizer, algo pensado. Se os seus pensamentos têm realmente um objetivo. E se o objetivo é coletivo. Se você estiver passando por esses 3 percursos, o Senhor se atenta para você e depois Ele se atenta para o que você está fazendo e se agrada de você. Se o que você está fazendo é egocêntrico, egoísta, se você não tem muito bem o objetivo ou está fazendo algo infundado e algo impensado, sinto lhe dizer que ao final das contas as tuas ações serão vazias, o Senhor não atentará para você e muito menos para aquilo que você está fazendo. Um sacrifício agradável não é só uma oferta no altar, não é só o seu dízimo, não é só dinheiro, é ação. É aquilo que você faz constantemente, pensado, objetivado e doado. Se passa por esses 3 crivos, se você passa pela ideologia de Deus para a primícia, que é aquilo que se gera dentro com objetivo para coletividade, você consegue atrair os olhos de Deus sobre a sua vida, ok? Shalom de Deus sobre a sua vida. Você que estiver interessado em aprender um pouco mais, em se aprofundar um pouco mais sobre a língua santa, o idioma santo, você pode estar me chamando depois no Messenger. Aqui na descrição do vídeo também tem o nosso WhatsApp, tá bom? E vem aprender conosco. Vamos aprender juntos da língua santa, nos alimentarmos do idioma santo, do Ivrit Lashon, do hebraico, que é o idioma, a língua santa do Eterno, que Ele escolheu para transmitir a toda a humanidade os seus segredos. E isso será sensacional, tá bom? Depois, se você quiser, a apostilazinha com esboço do que nós falamos aqui, para depois pensar um pouco mais, imaginar um pouco mais, deixar que o Espírito de Deus fale um pouco mais ao teu coração, é só nos pedir que nós enviaremos para você.